Olá pessoal, mais uma live aqui no BHY. E hoje começando diferente aqui, de máscara do BHY, de boné do BHY. Muito top, estamos aí com mais uma live especial. E hoje com a psicóloga Denise Mascarenhas, que vai falar com a gente de um monte de coisa legal aqui. Boa noite, Sandra. Boa noite, Júnior, Rubens. Vamos chegando, mandando aviãozinho. Boa noite, Denise. Já vou te chamar. Enquanto isso, vão mandando aviãozinho aí. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui foi só para mostrar a nova máscara do BHY, o boné. Vamos que vamos. Já vou te chamar, Denise. Vou só fixar um comentário aqui. Pá. E vamos mandar um aviãozinho, hein? Quem já entrou aqui, vamos mandar aviãozinho. Denise, eu vou te chamar. Mas antes eu vou mandar uns aviãozinhos chamando o povo para essa live. Vamos que vamos. Espera aí. Pá. Tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai ver essa live, vamos que vamos, com um assunto super interessante aí com a Denise Mascarenhas. Olá, Oi, Denise. Clésio, tudo Tudo bem? Que prazer estar aqui bem? com você, tudo bom? Joia, Denise. Prazer meu, querida. Que- Mas depois de tanto tempo, né, te rever, nós fizemos um curso juntos e tudo. Então, quantos anos tem isso? Nem tem Tem ideia, muito mas, tempo, nossa, eu acho que você nem muito lembra de tempo. mim, você nem me conheceu desse jeito, cabelo curto, Pois naquela época é, era de cabelo cabelão. curto. Exato, diferente. Mas é um prazer muito grande, viu? Muito Obrigado obrigada. por ter aceitado o convite para estar falando com a gente aqui com o BHY, com os seguidores do BHY. Muito obrigado. Que isso, o Ô, prazer é Denise, meu. Um prazer enorme estar aqui com você e no seu canal. E eu vi você joia. começando de máscara aí, né, de chapéu, Pois é, mostrando aí bonezinho novo do BHY e a que máscara que eu mandei lindo, fazer com a que marca BHY. gracinha. É, Que tem com um bonitinho, que lado ótimo. só e dos dois. Ficou top, ficou muito Aham, bonitinho. ficou top. Legal, Denise. Denise, conta pra gente Sim. aí, se apresenta, conta um pouco da sua história, como que você chegou até o Marra Lilá, que eu fiz um curso de oratória com você. E você já tem todo um trabalho lá, acho que na Serra do Cipó também, né? E conta Sim, aí sim. um Um pouco dessa resumo aí, trajetória. a trajetória, e depois a gente entra nesse assunto específico. Como Tá é que ok. fala Então, esse nome? É Mahalila? Mahalila. 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 Pronto, Lila. Mahalila. Joia. É. Então, eu vou explicar daqui. Chego daqui a pouco no Mahalila. Então, eu sou Tá. psicóloga e a gente se Aham. conheceu, de fato, né, no curso de oratória. Eu trabalhei muitos anos com oratória, com Aham. comunicação. Mas o meu trabalho, de uma maneira geral, é um trabalho de desenvolvimento de pessoas. Eu sempre fui por aí, né? Com Uhum. biodança, com formação de líderes em empresas. Trabalhei muito com empresas, não só com Uhum. oratória, mas com desenvolvimento de liderança, comunicação interpessoal. E Joia. também, e fora disso, né, da empresa, eu sempre Hum. trabalhei com duas práticas muito antigas. Eu sempre Ah. gostei de resgatar culturas antigas como práticas terapêuticas. Então, eu Ah. sempre estudei muito duas culturas como práticas terapêuticas. O xamanismo norte-americano, que você está falando da Serra do Cipó, Isso. e o hinduísmo, que é esse jogo, que ele é um jogo hindu Vedanta, que ele vem dos Vedas, que ele tem uma Hum. visão védica. Então, eu sempre trabalhei com essas propostas de ampliação de consciência, de autoconhecimento, mas também de ampliação de consciência. Então, essas Certo. práticas que eu fazia na Serra do Cipó, que você está falando aí, são práticas mais xamânicas, de ecotreinamento. Então, eu tanto trabalhei com empresas com isso, com desenvolvimento de líderes dentro da Uhum. natureza, fazendo caminhadas Uhum. vivenciais, fazendo trabalhos desse tipo,
como sem ter empresa, com pessoas também trabalhando o autoconhecimento através da natureza, através de uma imersão na natureza, com vivências dentro da natureza. A natureza, ela é muito mágica e ela sempre traz muitas situações de autoconhecimento, se a gente olhar para isso com esse olhar de autoconhecimento. Legal. E isso foi um trabalho que eu fiz durante muitos anos, no Senac, que eu acho que foi lá que você me conheceu, não me lembro onde foi Não, que foi você foi uma fazer o sala curso de que você tinha oratória. no Prado, acho, onde você morava, onde você Ah, tinha uma tá. sala no Sim. Prado. Sim, sim. Ah, então tá. É porque eu também dei muito tempo aula no Senac de oratória e também trabalhava com empresas através. Depois eu fiquei. Eu também tinha um espaço meu, pessoal, que eu também não estava lembrando de onde foi que nós nos conhecemos. Foi ali, Qual naquele lugar? espaço no Prado E ali. lá no Prado, sim. É. E depois o Mahalila, ele é um jogo antigo, milenar, hindu, de autoconhecimento. Então, ele está aqui atrás no meu fundo aqui, é este Essa jogo. tela aí é o jogo. Essa tela é o jogo. Então, Ah, esse jogo ele era muito pouco conhecido no Brasil. Na verdade, é um jogo pouco conhecido no mundo até. Embora ele tenha... A origem dele é uma origem que nós não sabemos direito quantos anos ele tem. Mas algumas pessoas dizem que o conhecimento que ele traz é um conhecimento milenar. Isso é certo, porque ele é um conhecimento que vem... Ele é como se fosse a essência do conhecimento védico. Mas, transformado em jogo de tabuleiro. Mas esse é um jogo muito antigo, ele é um dos mais antigos jogos que tem. E todos esses jogos que hoje nós temos, de subidas e descidas, eles são inspirados no Mahalila, que ele é um jogo Mahalila. indiano, antigo. Então ele é Sei. muito antigo mesmo. Mas, apesar da ancestralidade desse jogo, ele não era conhecido muito no Ocidente. E não sei por que cargas d'água ele não era conhecido, mas eu conheci esse jogo no Chile, há 27 anos atrás. E eu Olha sempre só. trabalhei com ele terapeuticamente. Sei. E eu resolvi, um dia eu acordei e eu sempre tive vontade e interesse de traduzir esse livro. Eu sou escritora, esqueci de falar disso, né? Isso. Então, por isso que eu sou psicóloga, mas eu sou escritora. Então, eu sempre desejei traduzir esse livro. E há 2 anos atrás, eu consegui os direitos autorais da tradução em língua portuguesa, e eu traduzi o livro do mestre indiano Harish Johari, que é esse livro aqui, e Certo. escrevi um outro, e foi aí que eu lancei esse trabalho. Eu escrevi esse, que é explicando este. Então, esse é traduzido de uma maneira mais ocidental e mais fácil para um Você pegou a terapeuta, para as obra, pessoas usarem. traduziu e Expliquei e criou. deixei acessível. E criei essa arte aqui do jogo, porque o que Ah, era? O que eu conheci, o jogo do Harish Johari, era esse livro aqui, que tem um desenho do jogo. Tem aqui um desenho do jogo. Então, o desenho do jogo indiano, né? Então, o que acontece? Da maneira como ele estava, não tinha, ainda por cima não estava em português, as pessoas tinham dificuldade de usar esse jogo. Então, eu possibilitei o jogo ser usado. Então, eu criei um kit junto com o meu parceiro, que é a editora Laszlo, que eu fiz o jogo, né, em pano. Isso aqui é em pano, ele vem dentro do kit, com os 2 livros. E aí eu criei, essa criação minha, as cartas Mahalila, que são cartas terapêuticas Mahalila, que equivalem às casas do jogo. Então, essas cartas aqui, elas não tem no jogo original, foram criação minha. Então, o jogo ele ficou muito completo para um uso terapêutico. Então, essa aqui foi a minha contribuição para o Mahalila. Então, hoje, o Mahalila ele está bem conhecido, não só no Brasil, mas no mundo. Exatamente porque também por causa dessa obra. Então, tenho feito muitos trabalhos terapêuticos, formando terapeutas Mahalila. Então, eu estou na 4ª formação de terapeutas Mahalila já. E aí as pessoas usam o jogo para... Aqui, tem uma pessoa falando aqui que está fazendo a formação e está gostando bastante. Adrize. Estou fazendo e Então, gostando muito. Mandar um isso. abraço para a Então, galera que está entrando. A Flávia, que entrou agora, o Freeze Story. Entrou uma pessoa aqui que elogiou muito.
Denise, maravilhosa. Freia Alquimia. Freia, Ai, muito Freia. obrigada. Muito obrigada. Então, o que que aconteceu? Por que eu fiquei tão encantada? E, na verdade, eu tive um grande apoio, porque quando eu apresentei esse projeto para a editora Laszlo, o Fabian, que é o dono da editora Laszlo, que é o da Laszlo Aromaterapia, ele se encantou com o projeto também. Então, porque Legal. esse kit, ele é um kit muito completo. Consequentemente, foi uma produção cara dentro da editora. Se não fosse o apoio dele, isso não estaria aí. Então, eu sempre gosto muito de falar dessa parceria e dessa pessoa maravilhosa que foi o Fábio, que ele incorporou o projeto. Ele falou assim, não, vamos fazer isso, porque vamos trazer isso para o Brasil. Na verdade, acabamos trazendo para o mundo, porque o Mahalila está na Europa agora, esse trabalho meu. Então, a Freia aqui, Alquimia, dizendo que a Rita Del Conte, você deve conhecer, mandando um beijo, falando que você é maravilhosa. Obrigada, Rita, querida. A Flávia falando que faz a formação, Possídio. Legal. Então essa editora é aqui de BH, não? É sim, é editora de BH. É uma grande editora de aromaterapia e de trabalhos terapêuticos. Ele produz óleos essenciais, é a maior empresa de produção de óleos essenciais da América Latina. Que é daqui de Belo Horizonte. É o Fábio Laszlo. Olha só. Ele é uma editora. Nossa, precisa conhecer. Óleos essenciais que eu conheci foi através agora dessa empresa americana que entrou e que eu nem é o caso de falar o nome para não misturar. Então, exatamente. Então você pode querendo dominar o mercado todo aqui. As Laszlo já fazia óleos essenciais de BH e a maior da América Latina. É a maior da América Latina. Na verdade, ela importa, é a maior referência da América Latina, é a Laszlo. De seriedade em óleos essenciais, de produção de conteúdo de aromaterapia, de formação de terapeutas na América Latina. Então, é uma coisa impressionante a Laszlo. E de referência de qualidade de óleos essenciais. Não tem comparação e não tem igual na América Latina para mim, né? Eu conheço muito o trabalho da Laszlo, não é só por causa do óleo. Eu vou seguir, vou acompanhar, eu vou ver isso aí. E tem a editora também, então ele faz um trabalho completo, além de fazer os óleos, divulgar, tem os livros que ele produz, tem todo um trabalho. Cursos, forma terapeutas, né? Sim, ele é uma referência. Forma terapeutas. Ele é o responsável, ele é um grande responsável pela aromaterapia, hoje está no SUS. Foi trabalho do Fábio. Olha só. Sabe, existe no SUS tratamentos com aromaterapia por causa Graças a Laszlo. Graças a Laszlo. Que legal. Graças a ele. O sobrenome dele é Fábio Laszlo? Fábio Laszlo, é a maior referência que tem, uma coisa muito É o nome dele, Laszlo, né? O sobrenome dele. O sobrenome dele, ele chama Fabian Laszlo. É o dono da Laszlo. Nossa, que legal. É o pai da aromaterapia no Brasil. No Brasil. É o pai. Tem anos que ele está aqui, eu sei, porque quando a aromaterapia, 20 anos atrás no Brasil, não existia nada, absolutamente nada de aromaterapia. Então, quem começou a trazer congressos e trazer pessoas de fora para fazer palestras no Brasil e fazer todo esse trabalho de aromaterapia foi ele. Sim. Para estar hoje no SUS foi um trabalho dele mesmo, que ele começou. Dele. Cavou lá esse lugar. Cavou lá esse lugar mesmo. E teve que orgulho para nós de BH. Ele é daqui de BH. Nossa, ele é nosso. Que legal, nossa, muito bacana mesmo. Sim, e aí ele comprou sua ideia de começar a divulgar o Mahalila. O Mahalila. Então, vou explicar essa palavra, né? Maha, em sânscrito, significa grande. E Lila significa jogo. Então, é o grande jogo. Mas no sentido do que a nossa vida é um grande jogo. Porque a palavra lila, em sânscrito, na Índia, a palavra lila tem um sentido de brincadeira. De
brincadeira divina, como se fosse uma brincadeira cósmica. E que a gente precisa entender essa brincadeira cósmica, essa coisa de estar na vida. Então, o Mahalila, ele é um jogo de dados, ele acontece o jogo ali por sincronicidade. E ele, ao julgar o dado, ele revela o campo morfogenético da pessoa, ou seja, ele revela o padrão inconsciente que está atuando em uma determinada situação. Agora, eu te falar isso, você talvez não tenha ideia. Só que o Mahalila, ele é absolutamente profundo e revelador da sua situação inconsciente. Então, por exemplo, você vai jogar uma situação. Eu vou chegar para o Mahalila e vou fazer uma pergunta. Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu relacionamento. O que eu preciso saber para que esse relacionamento possa fluir, por exemplo? Ele mostra... O Mahalila, ele é formado de serpentes e flechas. Ele é um jogo que tem serpentes e flechas. Quando você cai na cabeça de uma serpente, você volta para trás, você desce no jogo, e quando você cai numa ponta de uma flecha, na base de uma flecha, você sobe até a ponta da flecha. Então, isto mostra que nosso padrão de energia, de consciência, ele sobe e desce. Então, toda hora a gente está, por exemplo, você está numa situação normal da sua vida, e de repente você é tomado por um sentimento qualquer, uma emoção qualquer, e aquilo pode baixar radicalmente a sua percepção, a sua energia. Entendi. E você se sente lá embaixo. Então, este sobe e desce, o jogo revela. Então, e ele vai revelando os padrões nossos que são repetitivos. Então, a gente sempre cai em algumas situações parecidas, fazemos alguns loopings. E isto ele revela com uma clareza que chega a ser chocante. Então, a partir dessa revelação do que ele mostra, a gente faz o trabalho em cima daquilo terapêutico. Então, o que está acontecendo? Que estrutura emocional é essa? Que emaranhado é esse? Que ego que está atuando ali? Que forma de pensamento, que crença limitante que está atuando ali, que está impedindo a pessoa de fluir? Então, é isso que o Mahalila mostra. Então, ele é muito terapêutico. E isso eu não consegui, assim, como que através de um jogo, que é um jogo, pode cair uma carta, pode cair um dado ali, Sim, né? então é esse que é o ponto interessante da gente observar. Interessante. Como que ele vai chegar a descobrir, né, esse autoconhecimento, essas situações, né, tão profundas Então, na alma, na vida da pessoa. e sim, então é que o jogo trabalha com um conceito que Jung fala que chama sincronicidade. Então, o que é uma sincronicidade? Aqui, quando você começa a jogar, tem ali uma intenção, é igual na constelação. É o mesmo mistério, digamos assim, da constelação familiar, que também trabalha com isso. Mas o que a constelação fala? Que existe ali um campo de informação e que a gente capta esse campo. No Mahalila, a mesma coisa. Ao jogar o dado, ele não é aleatório, ele é sincrônico. Isso a gente tem que mudar a palavra, em vez de aleatório, para sincrônico. Então, que sincronicidade é essa? Que tem a ver com o que eu estou sentindo, com o que eu estou intencionando e com o número que sai no dado. Entende? Então, aqui, do mesmo jeito que qualquer I Ching, por exemplo, o Jung, ele prefaciou um livro, que é um livro taoísta, chamado I Ching, não sei se você já viu falar, que é um livro que também se trabalha com sincronicidade. No caso do I Ching, são moedas, não são dados, mas é a mesma coisa. Você joga a moeda e ali tem um evento sincrônico. O I Ching, ele é a essência do conhecimento taoísta. Ele é um livro milenar que está na base da cultura chinesa. E o Mahalila, ele está na base da cultura indiana. Então, ele também é a essência do conhecimento védico. Então, fazendo referência a duas culturas que têm dois ensinamentos, duas práticas oraculares que estão na base da cultura. Que são na base da cultura espiritual da Índia está os Vedas. E na base da cultura espiritual da China está o I Ching. Então, todas essas duas situações, sobre esse conceito de vida, ele tem ali
No Xing é uma coisa como se fosse um oráculo também, e no Mahalila também, na forma de tabuleiro. São dois ensinamentos antigos, milenares. E o que Certo. explica isso? A sincronicidade. Aham. Então, a sincronicidade, ao jogar o dado, aquilo que você está jogando tem a ver com você. Então, Hum, você trilha um caminho no jogo. E esse entendi. caminho tem a ver com a sua história. E Certo. a gente precisa usar muito o Mahalila como eu uso, dando curso, dando aula, falando e vendo que eu nunca vi um jogo não ter a ver com a pessoa, nesses anos Entendi. todos. Nunca vi. Entendi. Mesmo quando você joga, por exemplo, fazer uma. Porque o Mahalila pode ser usado em empresas. Eu estou aqui, então, vou jogar, conversar. Eu sei que o seu canal tem muitos empresários, tem muita gente que Exato. assiste. Que é isso. Isso. Então, assim, o Mahalila ele pode ser usado em empresa. Eu estive numa empresa não tem muito tempo, isso foi antes da Hum, pandemia, agora já vou falar até que tem muito tempo, porque tem tanto tempo que a gente está na pandemia, escondido dentro de casa, né? é Que já verdade. até tem muito tempo. Já Então, fazemos mas tempo. no final do ano passado eu estive mostrando uma Halila e fui convidada para falar numa empresa. E Hum, estavam lá, era uma empresa, eles ficavam todos os funcionários debaixo, até um negócio bem legal, numa árvore, um espaço que eles tinham lá de trocas. E eu tenho sei. um tapete grande do Mahalila, bem grandão, que as pessoas caminham nele. E aí Ah, eu mostrando as possibilidades terapêuticas para um trabalho em grupo, numa empresa, eu fiz um jogo lá de meio demonstrativo. Não foi uma vivência. Eu comecei a mostrar o jogo. O que caiu foi tão impressionante. Até o dono hum, da empresa estava lá. hum, Ele disse assim: Nossa, você sabia? Eu falei: Sabia do quê? Da situação que estava lá. Então, o jogo, ele traz as situações e ele intermedia um diálogo. Então, aquilo que hum, cai, ele é motivo de conversa. E aí nós vamos hum. conversando sobre aquelas situações. O jogo tem Entendi. 72 casas que são arquétipos, que são Hum, situações que qualquer um de nós pode vivenciar e que uma empresa pode vivenciar. Por hum. exemplo, situações de apego, de rejeição. Então, a partir do que cai, nós temos um ponto de diálogo, um ponto de conversa, um ponto de compreensão da situação que está acontecendo. Então, é Entendi. sempre essa pergunta: o que isso tem a ver com vocês? O que isso tem a ver com vocês? Então, Sei. ele vai trazendo temas de muita profundidade das nossas Entendi. relações humanas, das questões nossas emocionais. Então, é assim que ele funciona. Entendi. A Drise está falando aqui, pode ser um instrumento importante para quando temos de tomar decisões? Ela está Claro, perguntando, aliás. sim, ele é excelente para isso. Como que eu vou? Qual que é? Ele não é um jogo oracular no sentido de eu vou comprar uma casa ou não vou? Devo Hum, separar ou não devo? Nesse sentido, não. Ele revela as questões que estão envolvidas naquele tema. Então, eu hum, vou tomar uma decisão. Ó, o que eu preciso perceber? Há pouco tempo atrás, agora, esses dias, eu atendi uma pessoa que estava querendo saber qual que era os pontos de observação numa nova parceria que ela queria fazer de hum, sociedade. E foi sei. incrível, porque os sócios jogaram. Então, os Hum, sócios jogaram. Então, foi mostrando situações ali que eram características que eles tinham que observar e que realmente estavam presentes, que eles falavam. De fato, eu sou assim e eu preciso prestar atenção nisso. Então, entendi. esse jogo mostrou com muita clareza a direção e onde eram os pontos que precisavam observar. Isso, por exemplo, é muito bom Ah, também para casais, para que eles uhum, possam perceber os pontos que estão ali precisando ser olhados. entendi. Famílias. Famílias também podem jogar uma Halila. Sabe assim, Entendi. a experiência de família é muito interessante. Todo mundo Entendi. jogando. E aí, qual a Sei. questão desse grupo? Na verdade, qualquer grupo. Qual a questão desse grupo que precisa ser olhada? Entendi. É legal. Então, por exemplo, você gosta de primeiro de fazer o jogo com a pessoa individual e depois dar o curso para ela se tornar também como é que Um se, terapeuta. um Não, terapeuta? não necessariamente. Eu atendo individualmente, eu atendo online, eu dou cursos,
Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Então, uma Ah, pessoa pode... O Mahalila, como ferramenta terapêutica, ele agrega muito para todos os terapeutas. Então, a pessoa é um terapeuta Theta Healing, ele é um terapeuta de constelação, ele é um terapeuta do que for. O Mahalila, ele te dá essa perspectiva de cima ontem, da dinâmica do outro. Por exemplo, nos meus cursos ontem, tem muitos coincidência, homeopatas. ah, Ah, a minha entrevista ontem era com uma constelação, uma psicóloga, não, ela nem é psicóloga, é uma terapeuta, coach que trabalha com constelação sistêmica, constelação empresarial. Não deu certo a live, tudo bem. Até ela começou aqui a está perguntando, explanar. mesmo sem acreditar, funciona? Claro, não é uma questão de crença. Não é, não é Aham. uma coisa de crer. Desculpa, então você fez a live com essa Já pessoa da Renata. jogou, foi essa pergunta aqui? Já jogou com pessoas que estavam duvidando, descrentes da ferramenta, mesmo sem acreditar? Foi essa a resposta sua, né? Mesmo a pessoa. A questão é o seguinte, quando a pessoa é descrente, acostuma não chegar em mim, né? Mas não Aham. depende de crer ou descrer. É uma Entendi. questão ela pode. O que acontece é que às vezes o jogo ele é tão revelador que a pessoa fica mais impactado com ele. Entendi. Assim, sabe? Então, Você falou assim, que tem as pessoas que já trabalham com outras terapias, constelação e tudo mais, né? Você falou uma outra aí, terra, não? Né? Theta Você falou uma outra, Healing, Theta Theta Healing, Healing. que É, pode adaptar o Mahalila também. Pode usar o Mahalila para, tipo ele assim, acrescenta, para ele acrescentar. aumenta muito o poder terapêutico, muito mesmo. Então, ele Entendi. ajuda, porque ele te dá uma. Eu fiz, inclusive, uma live, não tem muito tempo, com Hum. o pessoal da constelação familiar do Imensa Vida, com uma das sócias do Imensa Vida. O Imensa Vida é uma Legal. escola de constelação familiar. É uma escola, não é uma Ah, pessoa. É uma escola. sei. E também é uma grande escola de constelação que dá aulas Legal. para várias pessoas no mundo inteiro, não é só aqui em Belo Horizonte, não. Eles dão aula na Europa inteira, eles dão aula nos Estados Unidos. Então, assim, Nossa, eu formei com eles. Uma das proprietárias do chama Imensa Vida, Imensa Vida. Imensa Vida, que é daqui de Belo Horizonte Sim. também, viu? Legal. Que é de BH também. Que é de Que é uma BH também. Eu, escola eu que fiz uma leva para o live mundo com todo. ela, eu Hum, fiz uma live com ela falando dessa ligação do Mahalila com a constelação. Como que ah, eles são casadinhos, assim, como eles trabalham com uma lógica parecida e como que o Mahalila acrescenta à constelação. a constelação. Entendi. Muito bacana. Você pôs, você já tinha, né? Você falou, tem mais de 27 anos que você conhece o Eu Mahalila, né? trabalho com Mahalila, que eu Um trabalho. trabalho com a Mahalila há 27 anos atrás, desde quando eu tinha 30 e poucos anos. E E eu, você chegou a um período que você focou mais no xamanismo, né? E depois que olha, você. sim, o Mahalila sempre esteve, ele nunca ficou longe. Eu sempre fiz trabalhos dentro do Hum, xamanismo, eu costumava jogar o Mahalila. Então, sei. assim, digamos que eu tenha ficado mais conhecida com os meus trabalhos xamânicos, porque Xamanismo. nessa época não tinha livro de Mahalila, não tinha nada. Então, eu Ah, usava. Então, eu sempre usei o Mahalila, sempre joguei o ah, Mahalila nos meus ah, grupos, certo. mas eu não tinha uma divulgação, porque eu também não tinha nem. Hoje eu tenho uma divulgação grande de Mahalila, porque eu tenho um livro, né? Que eu tenho Aham. um livro que acompanha o trabalho, que forma terapeutas. Antes eu não tinha como Não fazer isso existia sem. material. Não tinha material. Não tinha Entendi. material. Esse material existe tem 2 anos. Não, não tem Ah, 2 anos ainda. Foi em 90. Vai fazer 2 anos, não tem 2 anos ainda. você Que foi traduziu o lançado o livro. livro lá do Harishi Harish Johari, Johari. que é o Johari, indiano. o É, mestre exato. indiano. Eu traduzi, escrevi o meu e fiz o tabuleiro e possibilitei que isto fosse usável, porque não era usável. Não tinha o Entendi. que usar. Não tinha o que usar. Tinha um conceito, tinha um livro explicando.
E aí Mas não tinha isso, você não tinha pôde tabuleiro. criar um curso, um treinamento para que outras pessoas Sim, pudessem ser possam trabalhar com Mahalila. facilitadores ou pudessem trabalhar com Terapeutas essa Mahalila. terapia. Entendi. Exatamente, terapeutas Mahalila. E Então, você é já isso. teve vários formados assim? Como é que tá? Hoje Então, você nesse trabalha mais tempo, focado nisso? veja bem, olha, eu continuo atendendo no meu consultório normal e Normal. faço muitos trabalhos, tenho muitos cursos, né? Continuo com cursos. Então, eu Uhum. digamos que também escrevo, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o meu atendimento psicológico é o que é o menor de todos, dessas minhas atividades, né? Porque eu sempre fui muito da aula, de dar aulas e tudo mais. Aham. Então, hoje eu tenho tido um trabalho muito grande com a Mahalila, muito grande. Então, assim, o livro foi lançado em dezembro de 2018, final de novembro de 2018, você vê. 2019, nós estamos ainda não terminamos Um ano 2020. e meio. 2019, um ano e meio, eu viajei o Brasil inteiro dando cursos. Olha É, só. o Brasil inteiro, de tanta solicitação que foi das pessoas em relação ao jogo e tanto que eles gostaram e nível de aceitação que teve. O livro foi Bacana. exportado e aí eu estava indo para dar um curso em Portugal. Olha. Aí no dia que eu estava indo, foi o dia que foi decretada a pandemia e eu não pude ir. E aí, Nossa. então assim, deste tempo de um ano e meio, eu viajei todos os meses do ano, sem exceção, de nenhum mês sem viajar, para algum Sei. lugar do Brasil, fora, Ah, e já fiz 4 formações 4 formações em BH de de terapeutas. terapeutas. Não, em Belo Horizonte eu fiz 2, agora eu fiz Duas. mais 2 online, porque Ah, agora tem gente do Brasil e do mundo, não tem só do Brasil. Porque durante a pandemia você abriu e entrou pessoas online. Mas esse já era um online. projeto. Mas, na verdade, o online já era um projeto, só coincidiu com a pandemia. Já estava um projeto, já tinha data marcada mesmo dele ser lançado, independente da pandemia. E aí só continuou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Mahalila, ele é um conhecimento antigo, muito profundo, antigo. Não foi eu que criei o Mahalila, né? Eu possibilitei que ele ficasse conhecido. Caso Mas conhecido. mas ele é da mais alta filosofia védica da Índia. Então, assim, o que é a filosofia? O que é os Vedas, né? É o livro sagrado da Índia. É dos Ah, Vedas que nasceu a medicina ayurvédica. Né? Assim, essa aham, medicina ayurvédica é tão conhecida, de onde que ela vem? Desse mesmo lugar. Então, assim, entendi. o livro, o Mahalila, ele é atribuído, segundo a tradição da Índia, aos mais altos sábios da Índia. Entendi. Então ele não é um conhecimento qualquer. Ele era uma preciosidade hindu que estava esquecida lá. Que no Brasil Entendi. não tinha esse conhecimento. Porque tinha uma barreira cultural. Por isso que ele não era conhecido, Entendi. uma barreira cultural. Porque, primeiro que os termos são sânscrito, a ideia hindu é muito diferente da nossa, a visão Aham. é muito diferente. Então tinha ali uma dificuldade de transpor essas diferenças culturais mesmo. Então, Culturais. culturais. A minha intenção, ao escrever o livro, foi pegar um conhecimento antigo que tem uma visão oriental e dar um sentido mais compreensível para nós em termos terapêuticos. Foi isso que foi essa a ideia de escrever o livro, Sua, com sua proposta ideia. terapêutica, com comparação de situações. Então, ali você vai entendendo o que está acontecendo. Bacana. Você vai traduzindo aquele conhecimento que é hindu para Traduzindo. uma linguagem mais acessível, porque é diferente quando você traz de uma cultura muito diferente da nossa, de visão de Diferente. mundo muito diferente. Então não é traduzir um livro de inglês e pronto que nós somos ocidentais e temos o mesmo paradigma. Não, não Uhum. é. Então o É paradigma totalmente. principalmente de autoconhecimento que vem da Índia é muito diferente da psicologia nossa. Então, Entendi. as visões são muito diferentes. Então,
ficou um conhecimento muito profundo, meio de difícil aplicabilidade. Então, essa que foi, Aplicabilidade. O sabe? seu Porque trabalho ela foi já tem que facilitar compreender. isso aí, né? Eu acho que sim, eu acho que o que eu vejo que eu pude fazer foi, como eu convivi muitos anos com Mahalila e convivi decifrando, porque eu também não entendia, muito tempo ele era indecifrável, ou eu não tinha esse nível de profundidade que eu tenho hoje, com tanta experiência dele, então foi traduzir de uma maneira mais fácil. Mais fácil. Então, mais fácil, mais aplicável para ser usado, sabe? Favorecendo Hum, um uso de uma ferramenta muito importante de certo, autoconhecimento, muito mesmo. certo. O livro, se eu pegar o livro ou qualquer outra pessoa que não tem conhecimento de práticas terapêuticas nem nada, ele vai entender, ele vai saber Ele aplicar vai ele? entender, mas eu sugiro que faça um curso para ser um terapeuta, Uhum, sabe? Para jogar para você, sim. Mas a ideia de. Como ele é um jogo muito profundo, você precisa ter ferramentas para trabalhar com o outro no nível profundo. Então, assim, é meio irresponsável você cutucar o outro, ou você se cutucar e você se observar, é uma coisa. Agora, eu coloco lá o tabuleiro para abrir campos do outro, então aí precisa de um conhecimento de ferramentas terapêuticas. ferramenta. Certo, Ferramentas terapêuticas, porque você está mobilizando o outro. certo. Então, aí eu sugiro que a pessoa faça. Ele entende, sim. Ele pode, ele sabe, vai saber jogar, sabe, vai saber. Vai saber olhar, mas é aquela. Vai olhar o livro, olha, se caiu isso e aquilo, fica ali naquela história de uma interpretação mais literal. Mas Sei. não, o curso ele te dá uma outra percepção. E Não o tem curso, comparação. como que é? Qual período? Ele presencial, ele online? Como que está sendo distribuída a carga Olha, horária? hoje o presencial, ele ainda não tá. Eu não voltei com o presencial por causa da Não. pandemia. Porque o Uhum, curso presencial, ele é um curso de 7 dias de imersão num certo. sítio ou numa Ah, pousada. Então, esses são 7 dias de aula, de dia inteiro de aula, de dia manhã até inteiro. de noite. Sim. Dorme ali junto no No hotel, hotel, é uma volta imersão, fica no hotel, imersão. numa pousada. Então hoje o curso está online e ele tem uma plataforma cheia de vídeos, aulas são quase 100 vídeos aulas, mais a minha presença durante 2 finais de semana. Então eu dou aula Hum. sábado, domingo, o dia inteiro na plataforma do Zoom, sábado, domingo, o dia inteiro de novo. Fora isso, eles têm mais de 100, são quase 100, são 100 vídeos, mais ou menos. São noventa e Você oito vídeos tem uma plataforma com mais quase 100 vídeos gravados por você em forma de aula. em forma de aula, videoaulas. E aí tem uma supervisão de atendimento e tudo. Tem eles atendem, eles têm um trabalho, então é um conteúdo grande de curso, de aula, sabe? É muita coisa. Muita coisa, supervisão, atendimento uns com os outros e tudo isso. Essa E supervisão são outros já formados que fazem, tipo um tutor, né? Um monitor. eu que dou supervisão. Ah, você Eu que que dá dou supervisão. supervisão. Eu dou supervisão para os grupos, eu monto pequenos grupos, isso na formação. E aí dou supervisão e vejo, continuo dando supervisão quando necessário, até que eles Isso é fiquem. durante desses fins de semana, esses 2 sábados e domingo. São São, 2 fins de a minha semana, presença né? Ao vivo. são ao vivo, eu tenho 2 finais de semana ao vivo, mais a parte de videoaulas. E aí a pessoa Certo. vai vendo as partes e depois fazendo. Então, hoje o curso está com esse formato. Inclusive, eu Com estou esse no formato. meio de um curso. Eu estou no meio de Sei. um curso. Eu comecei semana passada, tenho mais uma aula agora, no final de semana agora, e estou neste meio. Tem alguns alunos meus assistindo aí, inclusive. Legal. Bacana. Então, eles têm lá uma plataforma e eles têm que assistir esses vídeos. Tem lá uma parte, tipo uma Tem parte lá tática, atividades, tem lá dever de casa, atividade, dever de casa, aula mesmo, aula aula mesmo. mesmo. E você está É. ao vivo em 2 fins de semana e fazendo essa supervisão.
Dando aula, não, eu dou 2 finais de semana, eu estou dando aula com eles. Aula mesmo. E aula mesmo. E além disso, tem mais outras aulas que são supervisões. E é o dia É o todo, curso, sábado, domingo, o dia todo. Não. sim, sim, dia inteiro. Esses 2 finais de semana é de 9 da manhã até 7 da noite. 9 da manhã, 7 Puxa da noite. 9 da vida. manhã, 7 da noite. 9 da manhã, 7 da noite. São 4 dias de 9 da manhã a 7 da noite de aula. É muita E, coisa, e porque você tem tem que compreender a alunos, estrutura. alunos tá no Brasil e fora até, né? Pode Sim, ter, né? Porque hoje sim. com o online facilitou isso, né? E é verdade, hoje facilitou. Então, tem gente do Brasil inteiro, tem uma pessoa dos Estados Unidos, tem do outro tinha algumas pessoas de Portugal. Portugal tem tido muita aceitação ao trabalho. Ah. Então, E qual tá indo. plataforma que você está usando? Qual a divulgação? Como é que é as inscrições? Como que você usa aí? Divulga aí. Olha, eu divulgo, se as pessoas estiverem interessadas, elas vão entrar no meu, pode ser nesse Instagram, mas eu tenho o Instagram do Marra Lila. É Marra_Lila. Sandra, você pode escrever aí para mim, por favor? A minha Hum. amiga tá aí, a Sandra, ela escreve Marra Underline Marra_Lila. É o Lila. mesmo nome aqui. Esse é o Instagram do Marra Lila, mas tem o meu site, que é www.denisemascarenhas.com.br. E eu tenho meu Hum. canal no YouTube, que tem Ah. muito conteúdo de Marra Lila, de lives que eu faço. Eu faço live todos os dias, sem, É mesmo? assim, todos os dias. Às vezes eu faço 2 Lives ou mais no, sobre no meditação. YouTube? No YouTube. Eu faço live no meu canal do Instagram, Marra_Lila, e simultaneamente eu faço a mesma live ao mesmo tempo no meu canal do YouTube, Denise Mascarenhas, Viver Consciente. Então, no meu Bacana. canal, Denise Mascarenhas, Viver Consciente, no canal do YouTube, tem muitos vídeos sobre Marra Lila e tem vídeos de meditação, porque eu faço live todo dia de meditação, às sete e Hum. meia da manhã. Quem quiser assistir, O canal é Denise Mascarenhas. Viver O canal Consciente, Viver canal do Consciente. YouTube. É. Bacana. Então tem o site denisemascarenhas.com.br, tem o O tem canal do o YouTube, Marra Underline Lila e tem underline Lila. o canal no YouTube Denise Mascarenhas Viver Consciente. Isso. Todos esses caminhos aí tem muito material do Marra Lila. Igual você falou, você está com Tem. lives diárias no YouTube. Transmite Sim. simultânea, né? Tanto no Instagram Tanto quanto no no YouTube. YouTube quanto no Instagram. Eu ponho os dois assim, o celular e o computador, e aí eu vou transmitindo Uhum. simultâneo. Então, desde que começou essa pandemia, Tem um desde o horário dia fixo? 7h30 da manhã. 7h30? Legal. Bem Cedinho, né? cedinho. Bem Bem cedinho, cedinho. ó. Denise 7h30 da manhã. Mascarenhas, Viver Consciente é o YouTube. Não, você Isso. tá com. Tem muitos caminhos aí para te achar e E também tem meu telefone, né? Se alguém quiser entrar em contato, que a tem Sandra também pode postar aí para mim, por favor. o É meu telefone. telefone. Mas Legal. se alguém quiser interesse, veja lá, observe, porque vale a pena olhar. É um trabalho terapêutico bastante interessante, que é Uhum. pouco conhecido, mas todo mundo que conhece fica muito impressionado, gosta Uhum. muito, é muito forte, é muito profundo mesmo, então vale a pena conhecer o Marra Lila. Seja para a pessoa mesmo, quiser. Deixa eu ver o que eu tô. Às vezes a pessoa não consegue compreender o que está acontecendo, um padrão de repetição. O Marra Lila é muito bom para você julgar um tema. Por exemplo, e se eu Uhum. faço trabalho de grupo? Bom, nós vamos trabalhar a prosperidade. O que impede de prosperar? O que está acontecendo? A mudança. Uhum. Nós estamos vivendo uma situação de mudança agora muito, muito séria para muita gente. Para todos Com nós, certeza. né? Todos nós É. estamos passando por um momento desafiador. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente fica sem referências do que fazer, Exato. com tanto tumulto. Então, assim, é tanto tumulto que você fica sem saber qual direção. Isso eu vejo porque, Uhum. porque nós estamos nessa energia, dessa mudança tão radical que está acontecendo, que pegou todo mundo de surpresa. Então, Com assim, todo certeza. mundo também está tendo que olhar para o seu caminho e falar assim, para onde vou? Com Porque certeza. mesmo que a gente volte ao normal, é o que eles estão falando, não existe um normal igual era antes. Nós estamos numa É. mudança.
uma mudança cultural, uma mudança social, uma mudança de paradigmática, uma mudança econômica. Então, há que se olhar para esse futuro e onde eu estou nesse caminho que se apresenta. E o Mahalila, nesse Entendi. sentido, ele é muito importante, ele é muito bom Importante. para ajudar E a perceber. o seu trabalho na Serra Cipó lá era num hotel ou num sítio? Não sei, Era acho no que era um hotel. sítio. Era um hotel, né? Não, hotel. Eu sempre fiquei lá em hotéis. Eu variava de hotéis, mas eu ficava Ah, mais em um lugar. Então a gente fazia muito. Eu sempre que eu fui lá, ou eu ficava, umas 3 pousadas que eu usava lá pousava, normalmente você para usava. fazer os meus trabalhos terapêuticos lá. Aham. Inclusive com empresas, né? Às vezes eu levava empresas mesmo, inteira, Beleza. um grupo de empresa e fazia um trabalho terapêutico lá na Serra. Aham. Tem muito tempo que eu não E faço isso, sei. E o por causa trabalho que individual para o Mahalila, se a pessoa quiser fazer com você um jogo, né, um então, autoconhecimento. até vou pedir passando de novo colocar meu telefone, porque é isso que eu estou te dizendo. O trabalho individual, ele é muito rico. Também, Normalmente eu né? faço individual. Normalmente é Aham. individual. A maior parte das vezes eu atendo pessoas E individualmente. seria igual uma sessão de psicologia, Uma assim, sessão em tempo, 40 não, é mais tempo do minutos, que isso. Não, eu sei, uma mas hora e meia. uma hora e meia, aí você Uma marca hora. assim 2, 3 vezes por semana, uma vez por Não, semana. não. Não, não é Como uma que funciona? psicoterapia, não. Não, Ah, não é uma tá. psicoterapia, não. É um trabalho localizado. Ah, entendi. Localizado. Então, as coisas que aparecem ali podem ser trabalhadas terapeuticamente com o psicólogo da pessoa. Não é uma terapia, é Entendi. um jogo. É um É jogo um jogo, terapêutico. É um jogo sei. terapêutico, não é uma terapia. Não, muito Entendi. menos uma psicoterapia. Entendi. É um jogo ali. Então, qual é a situação? Por exemplo, essa situação que eu acabei de exemplificar é uma Hum, situação possível. Olha, não sei o que que eu faço, estou meio perdido. O que que eu faço? Então, é uma situação para responder isso. Ele ajuda a uhum. clarear. Ou uma situação, essa aí é uma situação de projeção, né? Eu estou meio perdido, não sei o que fazer. Eu estou projetando lá para frente. Ou o contrário, eu estou me sentindo o tempo inteiro Hum, caindo em situações repetitivas na minha vida. O que está acontecendo? entendi. Então, o que está acontecendo não é um oráculo, é o que está acontecendo em termos da minha dinâmica interna. É isso que Uhum, ele mostra de diferente. Ele vai mostrar as emoções que estão ali envolvidas, uhum, padrões repetitivos de estrutura de ego. Então, uhum. assim, observa como que você repete nessa questão aqui de crenças. Então, é isso que ele vai trazendo à tona. Situações assim, Entendi. que mostram a sua dinâmica interna, que mostram o seu jeito de pensar, a sua estrutura de crenças. Isso que o Mahalila mostra. E mostra também saídas. Preste atenção nisso. Preste atenção naquilo. Isso é importante para você. Observar para que Entendi. você haja fluxo. Seria uma terapia aí, um trabalho mais dinâmico, assim, mais rápido, né? Você tem um Então, eu vou trocar a problema palavra de novo. e Ele não é uma terapia. Não é uma não é terapia nem uma psicoterapia. Ele é um jogo terapêutico. jogo terapêutico. Terapêutico. Ele não é uma terapia. Isso a gente precisa ficar claro para não entrar no mérito e nem no espaço da psicoterapia. Não Da tem nada a ver com psicoterapia. psicoterapia. Entendi. Até porque quem procura fazer o curso para depois se tornar um terapeuta, Mahalila, não precisa ser psicólogo nem da área, né? Não, Pode ser qualquer não, de jeito outra. nenhum. Não precisa. Não precisa. Ele não precisa ser, porque na verdade ele não é da psicologia. Ele é um jogo Entendi. hindu. Ele é um jogo Hindu. da Índia, hindu, Uhum. da cultura indiana, que tem um grande trabalho terapêutico envolvido nele. Ele é terapêutico porque ele revela questões, ajuda a Uhum. conversar sobre elas, traz essas situações. Entendi. Legal. Eu acho que o recado foi dado, né, Denise? Foi muito Eu acho que legal. sim. Muito obrigada, Clésio. Eu acho que Nós estamos com foi dado 50 sim. minutos aí. Você pode usar aí mais uns minutos, 4, 5 minutos, para falar mais do seu trabalho sobre o Mahalila. Se quiser entrar em outro assunto, fica à vontade.
Então tá, então deixa eu ver. E ele indica os possíveis problemas que a pessoa tem, sim. Claro, é isso que ele faz. Exatamente isso que ele faz. Ele ajuda a revelar as situações. Ele ajuda a Uhum. revelar. Então, ele é muito eficaz em revelar situações. Como a pessoa está junto, o jogo, eu não jogo o jogo sem a pessoa. Então, tem ali uma interação. Ele não é um Vou até oráculo nesse sentido que eu aproveitar pego. aqui a mesma. A pessoa se aposentou e está meio perdida, meio deprimida, tal. Ela consegue ajuda essa pessoa? Ajuda, ajuda, ajuda sim. Exatamente, são essas situações. São essas Então, situações. são situações que a gente se encontra agarrado, sem entender, ou preso em algum processo de looping interno. O que eu chamo de looping? Looping, exemplo, nós todos somos cheios de voltas, que no Mahalila é representado pelas serpentes. Eu quero muito fazer isso, mas não consigo. Aí no outro dia eu quero de novo, mas eu não consigo. Eu quero de novo, mas eu não consigo. O que está ali que te segura? Quais são os nossos nãos? Então, Hum. assim, os nossos nãos, eles são nãos, a gente sabe que tem, mas a gente não sabe por quê. Por que eu Aham. estou com tanto não interno? Eu digo que eu quero sair e fazer isso, mas o que me barra de fazer? Então, o processo terapêutico nós vamos ver nos nossos boicotes internos. Esses boicotes, esses nãos, eles são muito inconscientes. Então, aquilo que a gente fala não segue a ação, a nossa ação, ela não acompanha a nossa palavra. Isso é um grande Entendi. problema, porque nós temos um enfraquecimento nesse vínculo entre o que nós falamos e o que nós de fato fazemos. E às vezes até o que nós desejamos. Então, se Aham. deseja uma coisa, fala outra e faz outra. Então, olha que dispersão de energia. Então, o Mahalila, ele ajuda você a perceber com mais clareza e mais aprofundamento para que essas coisas se alinhem melhor. Então, aqui, o que você deseja de verdade? O que você faz de verdade? É o que você fala. Então, a gente. E agora, eu fazendo até um link aqui com o xamanismo, né? Hum. Meio. No xamanismo, a gente chama honrar a palavra. A nossa Entendi. palavra é a coisa mais sem força que tem. Você fala assim, amanhã levanta 7 horas para fazer caminhada. Às 9 você está dormindo. Então, É. assim, amanhã eu não vou comer doce. Aí, cadê aquela sobremesa? Entende? Ah, Então, mas por que tem essa desconexão? Porque tem alguma coisa aqui que mostra um desejo, mas ele não tem força suficiente para se realizar. entendi. Muito Então, forte isso o aí. Mahalila ajuda a gente a revelar situações Aham. para que as coisas caminhem, tenham um fluxo. É isso que ele faz. Legal. É isso que ele ajuda. Legal. Mandar um beijo aqui para Isabela do Amor que Não Se Mede, que é um projeto top. Para Espínola, para Cida. Espínola, eu te perguntei até sobre esse negócio de aposentar e ficar deprimido, triste, porque ela faz um trabalho de coach muito forte, muito legal com o pessoal com mais de 60 que está nesse processo, Então, né? fala, o que é essa menina? Como é que ela chama? Da aposentadoria, é a Cida, coach. É? É Cida. Então, venha conhecer o Mahalila, que ele vai ser uma excelente ferramenta para você. É muito legal. Ela é coach De verdade. e Para ajuda coaching é bastante. perfeito. É. Pois é, você falou que consegue acrescentar ao pessoal que trabalha com Muito, qualquer muito, tipo muito, de de verdade. terapia. Tô falando, procura, dá uma olhada para você ver o Mahalila. Ele é uma ferramenta muito boa para coaching, muito, muito Pra mesmo. coach. Ajuda o pessoal da constelação, Sim. É quem do trabalha, é porque ele dá uma visão ampla. PNL, PNL. Exatamente, qualquer terapeuta, ele ajuda. Uhum. A própria pessoa não percebe que tem algo dificultando a ação Ação para para chegar ao chegar ao resultado. Isso. resultado. Aquelas Oi, amarras, as Cida. sabotagens, bacana. Me liga, Cida. Eu acho que vai ser bem legal para você esse trabalho. Isso. Então, é muito legal, é de verdade, é um trabalho Uhum. fantástico, Marlene. Ele é muito legal mesmo. Joia. E eu agradeço muito o seu convite, Clésio. Foi um prazer Joia.
reencontrar você, nem que seja online, né? Assim. Também que seja E online. sucesso no seu Bacana. canal aí, você está fazendo um trabalho bem legal no seu canal. Estava acompanhando ele aí. Bom demais. A sua live vai ficar aqui no Instagram, vai para o meu canal do BHUI e na página do Facebook. Eu te mando os Sim. links, tá? Aí se você puder divulgar aí, Claro, eu vou que divulgar com certeza. fica aí esses 60 minutinhos dessa conversa aí disponível para quem quiser até conhecer mais, né? Então, E eu esse acho que o pessoal que está. recado foi dado. Eu vou procurar divulgar os seus, o site, tudo, vou pôr na legenda para o pessoal te achar fácil aí, tá bom? Obrigada, Pode Clécio. falar. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Boa noite para vocês. Obrigado, Tchau. então. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Beijo. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Gente, Marra Lila com a Denise Mascarenhas, a maior especialista, posso dizer, do Brasil desse jogo milenar, indiano, hindu, coisa muito legal aí para quem trabalha com terapias, para quem trabalha com coach e tudo mais. Vou deixar aí na legenda. Eu acho que é imperdível. Vale a pena assistir a live toda para conhecer. E ela está com um curso aí online. Eu vou deixar todos os caminhos para achá-la e no próximo curso você entrar. Beijo para vocês todos que estão aqui. Você falou Frei Alquimia, você falou o nome, acho que é Rita, não sei, no início. E te mando um beijo, a Cida, a todos que ainda estão aqui. Muito obrigado. Segunda a gente está de novo, a Drise, a Márcia, a Sandra. Amor que não se mede, a querida Isabela com a França, a mãe dela. Beijo, gente. Segunda, mais uma live top. Segunda, terça e quarta que vem. Segunda vai ser com a menina da Reforma da Previdência, advogada Estelane, especialista. Na terça, Sandra, aliás, é na terça, né? Dia 8, porque segunda é feriado. E dia 9, na quarta, Sandra Beltiolina, outra fera aí, psicanalista, psicóloga. Valeu, gente. Fica com Deus. Segue aí BHUA em todas as redes sociais. Assiste a live inteira. Valeu demais. Obrigado por todo mundo que acompanha a gente. Fica com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau. Hashtag fui. Beijo.